Bom dia, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora, programa de muita informação, que começa todos os dias às 6 da manhã e eu apresento com Rômulus Maia, que daqui a pouquinho chega para participar dessa transmissão. Eu desejo um ótimo dia para você, onde quer que esteja, como a Lia Ribeiro, que chegou cedão. Eu desejo um bom dia para todo mundo que chega e começa a compartilhar. A Beth Garcia chegou também. Niobe Cunha, bom dia, Niobe. Daqui a pouquinho, Niobe vai estar aqui com a gente comentando política. Camila Govedice é a nossa produtora, que desde cedo já está trabalhando com a gente aqui, testando tudo. Nils Ivar, bom dia. Bom dia para você, Gilberto Rufino. Para a Adonise Meirelles também, que acorda super cedo todos os dias e está aqui com a gente. Bom dia para todo mundo. Olha lá, Niobe está assinando como Duplo Expresso, mas é ela que está falando lá, Saravá, com certeza. Olha a Dri Bezerra aí, tá vendo? Dri Bezerra, mulher do milhão do Rômulus. Paula Cristina, Thaís Santos, bom dia para todo mundo. Érica Soares Leal. Daqui a pouco o Rômulus chega e aí a gente vai poder iniciar o programa com a presença do Rômulus. A Cicleide Cassiano. O programa de hoje tem Niobe Cunha, como eu falei há pouco. O programa de hoje também tem o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. É um programa muito interessante também. A gente vai falar muito sobre política, para variar, né? Um pouco. E eu estou esperando o Rômulo chegar para começar uma conversa engraçada, que ele mandou uma notícia para mim muito interessante sobre o Facebook, né? Uma coisa que a gente já falou aqui em outubro. Não sei se vocês recordam, que eu falei aqui que o Facebook estaria com os dias contados por causa de uma nova plataforma que está surgindo, que ela não vai ter servidor, exatamente para evitar essa ingerência de grandes corporações naquilo que você deve gostar, naquilo que você deve ler, naquilo que você pode ou não publicar. O que estão tentando hoje dar um carimbo de fake news, né? Quando não é interessante para eles, vai ser chamado de fake news. Então, o Rômulus vem daqui a pouquinho com essas informações. Ele mandou um link para mim dizendo assim que o Facebook agora vai criar uma nova moeda digital, no mesmo estilo do Bitcoin, mas para descentralizar as redes sociais. Ou seja, jogou aí a toalha, né? Já sentiu que não tem vida longa, vai virar um Orkut, cheio de ursinhos carinhosos aqui, porque o Facebook tem sido muito explorado para o debate. Tudo que eles não querem é o debate. Tudo que eles querem é que você fique discutindo se Luciano Huck é candidato ou se não é, como se Luciano Huck fosse alguma coisa que prestasse. Chegou o Rômulus aí. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo. Estava falando de Facebook aí, Wellington. Pois é, você mandou um link para mim aqui, eu morri de rir. Né? Exatamente. Uma coisa que eu falei ontem aqui, vou repetir hoje, porque segunda-feira a gente vai lançar aqui uma nova campanha nas redes sociais. A gente vai lançar o Ghost News. Né? Ghost News é aquela notícia que todo mundo... você nunca viu, mas sabe que ela existe. Né? A notícia fantasma. Aquela que a Globo esconde, que o Pig esconde. Ao invés de ficar aqui discutindo, porque é fake news, porque não é fake news. Fake news não é o importante, porque se você não tem preguiça, se você tem disposição, você lê uma coisa e vai checar se ela é verdadeira ou não. Fake news cola com gente preguiçosa. O fake news só dá certo com gente preguiçosa. Agora eu quero saber do Ghost News, a notícia fantasma, aquela que a Globo esconde, aquela que não aparece no Jornal Nacional porque não é interessante para ela e para a quadrilha que ela defende. Aí a gente vai lançar, foi uma ideia que eu elaborei aqui com o Rômulus e com o Miguel do Rosário, a gente vai lançar inclusive o avatar que você vai botar assim, não tem aquela que bota na foto do Facebook, das redes sociais? Uhum. Isso aí então isso é a Camila que vai criar isso é com ela, mas assim, eu já dei a ideia e ela vai fazer lá, né? Vai criar assim, caçador de Ghost News. Não tem qual é o nome daquele filme? Os Caçadores Fantasmas? Ghostbusters, Caça-Fantasmas. Isso, Ghostbusters, exatamente. Então, nós vamos ser os Ghostbusters de notícias. Vai ser
Ghost News aí, todo mundo procurando Ghost News. Então vai ser assim, quando na noite de Natal, na hora da missa do galo, o UOL divulgar que Tacla Duran falou que a lista do Odebrecht pode não ser segura, porque ele só quer botar ali para dizer que tem no arquivo que ele publicou, mas não quer que ninguém leia. É a teoria que Rômulo sabiamente chama de teoria fio dental, mostra tudo, esconde o essencial. Aí a gente vai entrar com o plantão Ghost News. Bam, 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 bam. Aí vai falar assim, olha, acabou de publicar aquilo que a gente já sabia há muito tempo, que Tacla Duran revelou e tal. E aí bota a risada de Thriller, de Michael Jackson no final. Lembra da música isso Thriller? aí, muito bom. Com certeza. Então, a ideia inicial é essa aí. Mas o povo vai construindo com a gente aí essa ideia, porque é uma ideia para entrar em rede, não é ideia para ter dono. Tem que nascer de alguém. Essa ideia nasceu da gente aqui, com o Miguel do Rosário e tal. Uma coisa que tem sido bem discutida entre nós. E a gente vai pedir o apoio dos outros blogueiros e todo mundo aí que tem grupos grandes e tal, para a gente difundir essa ideia, para a gente dar o drible da vaca no Facebook e nesses babacas que ficam aí. Eu vou fazer um curso de fake news. Você vai saber o que é fake news. Se você pode ou se você não. Qual é, rapaz? Eu quero a liberdade de expressão. Bolsonaro, de tanto falar merda, caiu nesse descrédito que está aí. Certo? Então deixa o cara falar. Não é censurando. Se eu censurar quem quer que seja, aí, meu irmão, eu vou estar fazendo o jogo deles. É a mesma coisa de brigar, ou de vibrar, perdão, vibrar quando um juiz não permite que a Brasil lá seja ministra de Temer. Isso aí é a interferência, a ingerência da justiça na política. Eu não posso vibrar com isso. Porque hoje é com ela, amanhã vai ser com outro Lula, como foi com Lula quando Dilma queria que ele fosse ministro. Não é verdade? Então a gente tem que ter sensibilidade para as sutilezas. As sutilezas, elas são as coisas mais perigosas que existem na comunicação. Elas são as pegadinhas. As pessoas mordem a isca com muita facilidade. E é muito importante você ficar atento. Então, ao invés de ficar falando de fake news, a gente vai lançar aqui a universidade. Vamos fazer um curso do que é Ghost News, não é? Com o carimbo, com o aval aqui das universidades suecas, suíças, porque fica na moda, fica tudo chique para esse povo que adora lamber botas, não é? Então a gente faz uma grife assim de uma universidade daqui da Suécia. Eu pego o Pedro aqui, que vai ser nosso comentarista aqui do blog, e com o Edgar, que são do Instituto Real de Tecnologia da Suécia, para falar o que, pô, já pensou? Que peso, que coisa interessante, não é? O Marcelo, que vai ser o cientista, vai ser nosso comentarista aqui também, Antônio Ponce de Leon, todo mundo cientista do Karolinska, do Prêmio Nobel, aqui conversando com a gente. E aí, a gente vai dizer o que é Ghost News. Poxa, os caras são cientistas lá da Suécia e da Suíça, então isso é bom. Ora, minha gente, bom é se expressar e expressar coisas boas. Ontem eu ouvi a melhor coisa. Aí Niobe está falando que eu estou animado. Vou dizer porque é que eu estou animado. Estava ontem cansado, dor de cabeça e tal. E aí já quase 11 e pouca da noite daqui, mas tendo que ler para preparar o programa, para fazer as coisas, olhando a página do programa, lendo notícias, essas coisas, você sabe como é uma rotina, né, Romulo? Vou passar a palavra para você, relaxa aí, tá? O monólogo agora, se aguente. Aí acorda minha filha, né, 6 aninhos de idade, assim, acordou assustada lá, teve sei lá o que foi, aí veio para perto de mim, assim, no sofá, e falou assim, papai, eu vou estar muito feliz amanhã se eu não brincar, porque ela não brincou ontem com o tablet, né, aqueles joguinhos que eles ficam assim brincando. Eu vou ficar muito feliz amanhã se eu não brincar com tablet de novo. Eu disse, por que você está falando isso? Ela, não, porque eu gosto mais de ler do que de ficar assistindo ou brincando de joguinho. Então, como é que eu não vou estar feliz com a notícia dessa, né, Rômulus? É ler. Lógico. Ler não é? É o segredo do sucesso, claro. é ler. Então, vai, Rômulus. Wellington, você estava falando do link que eu te mandei hoje cedo. Obviamente, como você estava falando, a gente para preparar para o programa, a gente dá uma lida no noticiário. E aí eu vi lá no 247, do nosso parceiro Leonardo Atushi, uma notícia de que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, estuda criptomoedas, como o Bitcoin, para descentralizar as redes. Então, assim,
o Mark Zuckerberg, Wellington, já está passando o recibo público daquilo que você antecipou aqui, quanto? 3 meses atrás, há muito tempo. Pois é, outubro, que você conversando com os hackers ativistas, né, que tem junto e vira hacktivistas, né, hacktivists em inglês, conversando com você, eles já tinham antecipado, falaram, olha só, Facebook está com prazo de validade vencendo, eles já sabem disso. Vem aí essa plataforma do Bitcoin centralizado, usando Linux, que é descentralizada, então não tem um servidor único lá que dê para derrubar, não vai ter censura, porque não vai ter controle de conteúdo, como eles exercem. Então, isso é questão de tempo. Vai abrigar vídeo, host, então não vai ficar mais dependendo desse monopólio do Facebook e do Google via YouTube. E você falou isso, que é uma coisa que é para esse ano. É para esse ano, mais tardar, né, uns 6 meses e tal. Lá para o meio do ano, exatamente quando a gente estiver na eleição brasileira, já vai estar em plena marcha. E aí você veja, o pessoal, aí a gente viu, Wellington, desde que você trouxe essa informação aí desse submundo dos hackers, eu passei a prestar atenção, a grande imprensa no Brasil, mas no mundo inteiro, só fala mal do Bitcoin desde então. É uma notícia atrás da outra, só pauta negativa. Se fizesse aquele manchetômetro lá do nosso amigo João Férez, ia ver. Bitcoin, de repente, virou a besta, virou o cão danado. Só dizendo que é uma bolha que vai explodir, não sei o que e tal. Quando você vê uma concertação entre toda a mídia, né, dos países centrais, na Europa Ocidental e dos Estados Unidos, e replicado, né, pelos repetidores locais nos países periféricos, você, já fica com a pulga atrás da orelha. A gente já sabedor dessa informação, a gente viu, não, é isso, eles já estão tentando diminuir a velocidade do avanço dessas plataformas. E aí agora, a onda antes era dizer que era bolha e que ia acabar o negócio de criptomoeda, bancos centrais de países europeus dizendo que vão tentar proibir, Coreia do Sul tentar proibir o Bitcoin e tal. E aí agora, eles meio que já jogaram a toalha até publicamente. Em vez de ficar falando mal, o Mark Zuckerberg quer criar a dele, quer criar a criptomoeda dele. Ué, mas se é bolha, se não é uma coisa fadada ao fracasso, por que o Mark Zuckerberg quer criar a criptomoeda dele? É porque ele sabe que ferrou, que está já com o prazo de validade vencendo. Então, a gente vê aí mais uma vez algo que as suas fontes aí passaram para você meses atrás. Agora a gente vê o todo-poderoso Mark Zuckerberg, dos homens mais ricos do mundo, passando o recibo publicamente do dano que essa plataforma que dá suporte ao Bitcoin vai causar ao negócio dele, acabando com seu monopólio. Não é, Wellington? É isso aí, eu quero mandar um abraço aqui para o Chico Zé, nosso grande Chico Zé que está assistindo. Bonjour, Chico Zé, que gosta de escrever em francês, o bonjour dele. Gasta o francês dele todo com esse bonjour. Aí acaba, ele fala bonjour, acabou o francês dele todo. Tô brincando. Daqui a pouco ele vai pegar o Google e vai lançar uma frase bem grande para dizer que foi ele que escreveu, tá? Aí aquele francês vem todo torto, né? Com o Google, que troca o adjetivo pelo substantivo. Pois é, um ótimo dia para você. Teve alguém que perguntou aí a data do meu aniversário? É 6 de junho, é o Dia Nacional da Suécia, é feriado aqui. Então... Olha, predestinado, né? Já era lá no destino que você tinha que morar aí. Olha, o interessante é que passou a ser feriado no ano que eu mudei para cá. Olha só. Que coisa. Rapaz. Então, um ótimo dia. Você vai entrando em contato aí com o nosso primeiro comentarista do dia, que é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, enquanto eu vou conversando aqui com o público. Né? O papo aqui tá bom, a gente está falando muito sobre uma coisa que a gente usa diariamente, que são essas novas tecnologias. E é muito interessante isso, essa notícia. Ok. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia. Embaixador, nós conversávamos ontem sobre a pauta para hoje. O senhor disse que tinha muitos assuntos que o senhor queria abordar com relação à resistência ao golpe. Qual o primeiro assunto, embaixador, que o senhor gostaria de falar hoje para quem está nos assistindo logo cedo às 6h14 da manhã? Olha, eu acho que um assunto muito importante é a iniciativa da presidenta Cristina Kirchner de promover um manifesto de defesa do direito do presidente Lula concorrer às eleições, com o título de eleições sem Lula é fraude. Eu acho isso uma iniciativa muito importante e eu acredito que se ela vier a congregar diferentes lideranças da América Latina, da Europa, da Ásia, etc., ela terá um impacto muito importante
na opinião pública no Brasil, né? Eu acho que esse é um tema de grande importância, né? E que eu espero que venha receber assinaturas de muitas lideranças dos diferentes países, né? Certo. Embaixador, até o momento, esse manifesto, tem mais de um manifesto, mas esse manifesto já tem mais de 150 mil assinaturas, mas entre os ex-chefes de Estado que já assinaram, nós temos, além do que o senhor mencionou, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, nós temos também o Pepe Mujica, o Rafael Correa do Equador e o Ernesto Samper da Colômbia. E outros estão em via de assinar também. E Evo Morales também, acredito? Também. Pois é. Então, isso é muito importante, né? A assinatura dessas lideranças, né? Para mostrarem o repúdio ao que está acontecendo no sistema político brasileiro, né? Uhum. Que é uma ofensiva extraordinária das forças mais conservadoras e mais tradicionais do Brasil, né? Com uma pauta econômica, uma pauta social e uma pauta política que significa um extraordinário retrocesso para a sociedade brasileira, né? De modo que isso é muito importante. Esse manifesto é muito importante, né? Esse é um ponto que eu acho que merece atenção. Um outro ponto, né, que é interessante agora nos dias recentes é a iniciativa do presidente Trump de reduzir os impostos das empresas, o imposto das empresas das pessoas mais ricas. Isso terá um efeito no Brasil porque vai ser a justificativa para este governo reduzir os impostos das empresas e das pessoas mais ricas, que já se beneficiam de um número importante de isenções de impostos, né? Então, isso será mais um pretexto para iniciar essa reforma tributária que passa a ser exigida por todos os economistas mais conservadores, pelos jornais, sob o pretexto de evitar de que os capitais americanos e estrangeiros investidos no Brasil venham a voltar para os seus países de origem, né? Correto. Isso é importante porque até o momento eles não tinham iniciado a reforma tributária. A reforma tributária, como em outros países, como já ocorre na França e agora nos Estados Unidos, é uma reforma para reduzir os impostos que são pagos pelas maiores empresas, né, e pelos indivíduos mais ricos, de maior nível de renda, né? Correto. De modo que isso é um fato muito importante que aconteceu agora, né? Sim, embaixador, com certeza. E isso que o senhor fala envolve alguns conceitos de economia que talvez quem está nos assistindo não conheça, mas, por exemplo, começa, como o senhor falou, uma concorrência predatória entre os países. Então, os Estados Unidos fez, aí os outros têm que fazer também, alegadamente, para não perder os capitais. Isso a economia se chama, né, race to the bottom, a corrida para o fundo do poço. Então, os países começam a concorrer entre si para ver quem tributa menos, quem taxa menos. Realmente é algo preocupante e que o senhor traz atenção realmente. Eu não tinha tentado para isso, da implicação no Brasil, porque realmente há esse projeto para que agora, com esse impulso vindo de fora, ganhe mais ímpeto, né, essa tentativa de tornar a tributação no Brasil ainda mais regressiva e ainda mais injusta do ponto de vista distributivo. Embaixador Wellington Calazans tem uma pergunta para o senhor. Diga, Wellington. Embaixador, bom dia. Nós sabemos que um exemplo muito bem sucedido aconteceu aqui ao lado da Suécia, na Islândia, um país nórdico. E uma das coisas que a sociedade fez, além de destituir o governo, foi decretar moratória e reescrever a Constituição. O senhor acredita que seja esse o único caminho para o recomeço do Brasil, para a reconstrução nacional? O senhor ouviu a pergunta, embaixador? Está muito difícil, está muito longe. Eu repito. Poderia resumir para mim, por favor? Certamente. O Wellington Calazans, ele mora na Suécia, então ele
tem proximidade com os países escandinavos. Ele lembra o exemplo da Islândia, logo após a crise de 2008, em que tentaram fazer o governo assumir a dívida que era daquelas instituições financeiras que especularam, o povo ocupou as ruas, destituiu o governo que tentava fazer isso e reescreveu a Constituição, a moratória, e ele pergunta para o senhor se se isso seria um exemplo a ser seguido por outros povos, inclusive o Brasil, do povo retomar o poder que é soberano e tentar reescrever a Constituição, eliminando essa influência desse poder da finança internacional. Olha, eu acho que é muito importante essa questão da influência do setor financeiro internacional e do setor nacional financeiro também no Brasil, né? Que são extremamente vinculados. Uma das iniciativas importantes nesse sentido é a chamada da auditoria cidadã da dívida pública, né? Para justamente se verificar se esta dívida pública que o Estado é obrigado a manter, não é obrigado, ele faz porque quer, né? Exercer uma política de juros extremamente elevados, que, digamos, inibe o consumo e os investimentos, não só os investimentos, mas o consumo, porque as taxas de juros cobradas para as compras a prazo são taxas elevadíssimas, né? Que significam a transferência de recursos para o setor financeiro, né? Então, eu acho que a auditoria cidadã da dívida pública, que está prevista na Constituição, ela está prevista, né, na Constituição, seria um passo extremamente importante para iniciar esse processo de maior controle, né? Outro passo importante é, digamos, a desprivatização das agências reguladoras. Hoje em dia, as agências reguladoras no Brasil são todas dominadas pelas empresas daqueles setores, de modo que elas fazem uma regulamentação e uma fiscalização que beneficia as empresas. E a principal agência reguladora é o Banco Central, né? Que regula o sistema financeiro, deveria regular o sistema financeiro, e seria totalmente privatizado. Isto é, o setor financeiro que acaba controlando o Banco Central, né? Correto. Não é o Banco Central que fiscaliza o setor financeiro, né? Certo. E isso é algo extremamente prejudicial, né? É verdade. Mas isso ocorre também com as outras agências reguladoras, com a Anatel, com a ANP e assim por diante, né? Que são todas controladas por interesses privados e muitas vezes controladas por interesses estrangeiros. Correto. Né? Correto. Embaixador, o senhor fala aí de autarquias, né, entidades públicas, agências reguladoras capturadas pelos regulados, e aí eu vou relacionar isso a uma pergunta aqui que o público passa ao senhor, que é o seguinte: nós todos ficamos escandalizados na semana passada com aquela história de acordo da Petrobras com abutres em Nova York para pagar quase 10 bilhões de reais pela corrupção da qual a Petrobras era vítima. E aí, embaixador, eu logo que vi essa notícia, e aí eu queria até perguntar para o senhor, como um diplomata destacado de carreira, eu tenho a minha especialização em Direito Internacional, e eu falei o seguinte: esse acordo ele está cobrindo um valor do que se chama nos Estados Unidos de danos punitivos, que não existem na legislação brasileira. Então, se houvesse uma sentença da Justiça Americana, se houvesse, em vez de acordo, uma condenação para o pagamento de danos punitivos, isso, como ofende a soberania nacional e a ordem pública brasileira, de acordo lá com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, no artigo 17, isso não seria homologado e executado no Brasil. Então, por isso que eles fizeram um acordo, para não ter que passar pela homologação e pagar direto. Então, eu queria perguntar ao senhor, embaixador, a sua opinião sobre esse escândalo da semana passada, que foi esse acordo entre essa direção golpista, né, da Petrobras, que ocupa a empresa e provoca o desmonte dela, para pagar quase 10 bilhões de reais a fundos abutres americanos que sequer
eram acionistas da empresa no momento em que houve a alegada corrupção. Veja, essa questão é uma questão extremamente importante e ela nos remete ao passado, quando no governo Fernando Henrique resolveram colocar ações da Petrobras no mercado americano. Isso, naturalmente, era o início do processo de privatização da Petrobras. Né? E isso, no momento em que as ações da Petrobras tinham se reduzido e havia as primeiras manobras, deveria ter sido o momento para a reaquisição dessas ações pela Petrobras no mercado americano, há muito tempo atrás. Né? Agora, o que nós estamos vendo é mais uma sequência do processo de destruição total da Petrobras, que é um objetivo da política econômica externa americana, desde o momento em que se falou na criação da Petrobras. Desde aquele momento, as grandes petroleiras internacionais que forneciam combustível ao Brasil, né, elas que diziam que no Brasil não havia petróleo, elas sempre foram, apesar de não haver petróleo no Brasil, elas sempre foram contra a acreditação da Petrobras. Né? E digamos, isso é algo que essa luta contra a Petrobras, ela vem se desenvolvendo desde antes de 1954, né? E agora atingiu o seu ponto máximo, que é a ocupação da Petrobras por um grupo de indivíduos que está decidido a destruí-la, né? Como grande empresa, né? E transformar o Brasil, como em outros setores, em apenas um mero exportador de matéria-prima, isso é, de petróleo, e de importador de produtos manufaturados, isso é, de gasolina, de óleo diesel, e assim por diante. Né? E eu acho que o que a Petrobras fez lá é mais uma manobra nesse sentido. Né? Eu acredito que talvez a defesa dos direitos da Petrobras não levaria à sua condenação. Né? E isso teria sido muito melhor para a empresa, né? Mas é que eles usam essa figura do direito americano, que é chegar a um acordo para evitar a condenação, né? Agora, isso deve ser feito quando há realmente culpa, né? Mas quando não há culpa, não há razão para chegar a um acordo. Um acordo que só beneficia esses fundos abutres que se especializam em comprar ações na Baixa para depois obter lucros extraordinários. Correto. Embaixador, o Wellington Calazans tem mais uma pergunta. Pela dificuldade do som, ele pediu para eu ler para o senhor. Ele quer saber o seguinte: como ficará a imagem do Brasil caso Lula seja, no dia 24 próximo, condenado? Porque onde não existe Globo, no exterior, né, todos sabem que a justiça brasileira se tornou um partido político e de extrema direita. Então, qual será a repercussão para a imagem do Brasil? O senhor que é um diplomata de carreira, conviveu proximamente com outros diplomatas e lideranças estrangeiras. Qual o senhor acredita que será o impacto na imagem do Brasil, embaixador? Eu acho que será um impacto extremamente negativo, né? Extremamente negativo, porque as acusações feitas ao presidente Lula são absolutamente infundadas, né? São absolutamente sem nenhuma razão, sem nenhuma prova, sem nada, né? Então nós vamos ter agora uma situação em que um juiz de primeira instância, um juiz, né, condena o presidente Lula sem nenhuma prova e depois 3 desembargadores, notoriamente de posição política conservadora, né, podem vir a condená-lo em segunda instância e tornar o maior político brasileiro inelegível, né? Quer dizer, 4 indivíduos, né, podem tirar o direito de voto de 100 milhões de indivíduos, de 100 milhões de brasileiros. Né? É algo extraordinário que em todos os países será visto como um golpe, né? Será visto como um golpe, né? Por todas as pessoas
que acompanham nesses países a situação brasileira. Como, aliás, já vem o que está ocorrendo no Brasil como o andamento de um golpe, né? Então, isso será muito prejudicial, porque causará para a imagem do Brasil, né, um prejuízo muito grande. Agora, a imagem do Brasil só pode se fortalecer na medida que no Brasil tivermos eleições, tivermos democracia, tivermos a defesa dos direitos humanos, a redução das desigualdades sociais. Isso é que vai melhorar a imagem do Brasil, isso é que vai criar uma imagem do Brasil real, de uma sociedade que quer ser mais desenvolvida, mais democrática, mais soberana, mais tolerante, né? E mais justa, né? E isso é que poderá criar uma imagem do Brasil que corresponde ao potencial brasileiro, né? Correto. Embaixador, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria fazer uma última pergunta ao senhor, um comentário, na verdade, que é o seguinte. Nós tivemos aí também, na semana passada e retrasada, mais uma tentativa de primavera em países que são alvos do imperialismo. No caso, o Irã. Mas, diferentemente do Brasil, foi uma primavera frustrada. Assim como havia sido frustrada também aquela tentativa de primavera na Turquia. E que fez, inclusive, embaixador, a Turquia sair da esfera de influência americana, porque os americanos tentaram promover um golpe porque não confiavam no Erdogan, e passar para a esfera de influência russa. O senhor, qual é a sua visão sobre isso, embaixador? Porque o senhor foi ministro dos assuntos estratégicos e consta que o governo brasileiro, naquela época, de 2013, das manifestações, fora alertado pela inteligência russa de que haveria uma tentativa de desestabilização do regime. O que o senhor acha dessas tentativas de primavera e quais seriam os cuidados que, no futuro, um próximo governo popular e nacionalista deveria tomar para evitar esse tipo de ingerência externa coordenada no Brasil, embaixador Samuel Pênio Guimarães? Nós vivemos no sistema internacional hoje em dia um sistema imperial, né? Em que a potência imperial são os Estados Unidos, e que procura impor os seus objetivos políticos, econômicos, militares a todas as regiões do seu império, né? E que reage com grande força contra aquelas, digamos, províncias que não se submetem totalmente, e passam a promover o que você chama, que deve ser chamado, eles chamam de mudança de regime, né? Mudança de regime é golpe de Estado, né? Que é o que está sendo promovido hoje em dia na Venezuela. Quer dizer, a Venezuela, que é um país democrático, né? Que realizou mais de 2 dezenas de eleições nos últimos anos, né? Sem nenhuma denúncia de fraude. A última eleição em que o governo foi vitorioso em 23 das 25 ou 26 províncias da Venezuela, né? Então, agora, por exemplo, houve mais um episódio que eu queria mencionar, que foi a captura deste brasileiro que se encontrava na Venezuela, mas que mora nos Estados Unidos. Faz parte de uma ONG americana e que estava na Venezuela para distribuir alimentos, ajudar as crianças. É algo muito estranho, né? Naturalmente, para gerar mais um evento, né? Para levar a criação dessa imagem da Venezuela como um regime ditatorial e que, portanto, poderia ser derrubado. O mesmo ocorre no Irã, né? Como ocorre em todos os países que não se submetem totalmente à política americana, né? Estão sujeitos a operações desse tipo por agências altamente especializadas americanas, né? Em processo de subversão, né? Com agentes que são muito bem preparados, né? Para estimular e fazer provocações, né? Então, isso foi o que aconteceu na tentativa que ocorreu na Turquia, que ocorreu
que ocorreu agora no Irã, mas que ocorre permanentemente na Venezuela, né? E no Brasil também ocorreu, né? Naturalmente, é preciso que, como isso ocorre em geral através de fundações e ONGs, é preciso que haja um controle da sociedade sobre a atuação de ONGs financiadas do estrangeiro no país, né? Isso é um controle relativamente fácil, assim como as empresas são obrigadas a se registrar para poder atuar, seria altamente conveniente que ONGs estrangeiras, ou qualquer ONG, para atuar no Brasil, fosse obrigada a se registrar e obrigada a revelar a origem dos seus fundos, né? Dos recursos que utilizam. Correto, embaixador, com certeza. Nós vemos que, por exemplo, o Vladimir Putin fez isso. Ele na Rússia, ONG para atuar tem que ser registrado. Para enorme irritação dos Estados Unidos. Correto. Embaixador, essas ONGs são instrumentos do Estado americano. Com certeza. Cada vez que tem um vazamento desses de Wikileaks, se torna mais claro. A gente vê que é um braço soft, mas não tão soft assim, dos interesses do Estado americano. Embaixador, eu queria agradecer imensamente a sua participação, trazendo eu que agradeço, essa reflexão importante aí para quem está nos ouvindo de manhã logo sobre essas circunstâncias internacionais, né, do que ocorre no Brasil, para a gente ver a figura completa. Então, aguardamos o senhor aqui na semana que vem, na quinta-feira, para mais um comentário, trazendo a reflexão logo cedo, às 6h15 da manhã. Muito obrigado, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Para você, viu? Abraço, obrigado. Bom dia para o senhor. Até logo. Para nossos ouvintes. Tchau. Pois é, tivemos aqui o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é o nosso comentarista. Eu nem sei quando eu falo isso, que é o nosso comentarista. Opa, a Niobe está aqui ligando para a gente, né? Quando eu falo que o embaixador Samuel é o nosso comentarista, eu fico realmente emocionado. É um esforço para mim, porque eu que fiz a minha especialização em Direito Internacional, eu sou fã. Então, segurar o profissionalismo aqui para falar o nosso comentarista de política internacional, geopolítica, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, é um esforço todo dia. Pois é, então nós tivemos aí as sábias palavras do professor Samuel Pinheiro Guimarães. A gente vai conversar agora com a nossa comentarista de política das quintas-feiras, que é a Niobe Cunha. Bom dia, Niobe! Saravá, todo mundo! Que 2018 nos una a todos! É isso Saudade aí! Saudade de vocês! Saravá, falar em Saravá, hoje é o dia da lavagem do Senhor do Bonfim, lá em Salvador, capital da Bahia. Ontem conversamos aqui com a senadora Lídice da Mata e falamos um pouco sobre esse assunto, não é? Na Bahia, em Salvador, especialmente, todo mundo vestido de branco, é bonito pra caramba, assim, a festa é muito bonita, tá? A parte religiosa... É lindo e é muito forte, né? É uma cerimônia muito forte, que mobiliza muita gente, muita emoção, né? É muito envolvente, enfim, até para quem não tem fé, vale a pena assistir, porque envolve muita emoção, o povo se une em torno de uma fé muito forte. Com certeza, é um trajeto de 8 quilômetros, e aí tem a parte religiosa, tem a parte profana, não é? Porque na Bahia o que não é profano não é baiano. Exatamente. A Bahia é barroca, né? Gregório de Matos foi quem melhor descreveu e cunhou assim, a característica baiana, assim, porque o barroco, que o Brasil era praticamente só Bahia naquela época, de Gregório de Matos, e ele falava sobre o barroco com o estilo barroco com uma riqueza enorme. Quem não lembra do Gregório de Matos falando sobre o pecado e o perdão, né? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado e tal. Então, isso tudo eleva em muito a nossa capacidade de conviver com as diferenças. E eu acho que é exatamente nesse contraste, que é um contraste estilizado, né, com a marca barroca, que a Bahia consegue viver com alegria, apesar da adversidade, apesar de todos os problemas. E não à toa somos o estado que tem o maior percentual de eleitores
pró-progressistas, pró-socialismo, pró-Lula, pró-Brasil soberano, entendeu? E eu tenho orgulho de ter nascido lá. É isso. Rômulo está doido para falar. Tem que ter mesmo, tem que ter mesmo. Rômulo está doido para falar. Fala aí, Rômulo. Fico com inveja. Nada. Eu estou te ouvindo, adoro ouvir sobre a Bahia, onde o Brasil começou essa história de encontro das três raças e mostrando um exemplo maravilhoso de tolerância religiosa, cultural, étnica, de lá a Igreja Católica permitindo que as baianas, candomblecistas limpem a escadaria. É uma maravilha. Isso deveria ser transmitido, Wellington. Em vez de ficar transmitindo Big Brother, isso sim deveria entrar em pool todas as emissoras para transmitir isso para o Brasil. Porque isso é a síntese do Brasil, Wellington. É isso aí. Agora vamos falar com a Niobe Cunha. Niobe, você vai falar hoje com a gente sobre as perspectivas na política para 2018. E aí eu estava ouvindo, eu adoro ouvir música à noite, assim, enquanto estou escrevendo, lendo e tal. Fico ouvindo. Aí entrou no meu playlist lá uma música de Cazuza, e ele fala: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Eu digo, será que é isso que Niobe vai falar amanhã? Um museu de grandes novidades? Niobe, diga aí, Niobe. Wellington, é impossível falar sobre perspectivas sem falar do dia 24, né? Assim, tudo que envolve o desenrolar desse próximo ano tem a ver com o que vai acontecer no dia 24. E aí, quando eu pensei em falar sobre esse tema, eu fiquei pensando em fazer um exercício com as duas possibilidades, né? A possibilidade que a gente já sabe, né? Que é o desenrolar do golpe, né? Que a gente chama de golpe, que é a condenação do presidente. E aí eu não arriscaria dizer qual vai ser o placar, mas, sei lá, torço para que seja pelo menos 2-1, mas eu não arriscaria dizer. Mas eu gostaria de também fazer um exercício de que a gente uma hora acorde, um dia de manhã, e tudo se inverta e, de repente, os desembargadores façam uma análise técnica dessa acusação contra o Lula e ele seja inocentado. E eu achei mais interessante pensar nessa perspectiva. Você imagina, Wellington, todo mundo que está esperando a condenação do Lula se deparar com ele inocentado? Quanta coisa vai mudar nesse país em termos de eleição, em termos de perspectiva, em termos de concorrente. A gente está vendo que a oposição está desesperada. Uma hora o Luciano Huck outra hora o Luciano Huck não é. Uma hora eles fazem uma pesquisa com o Lula, outra hora pesquisa sem o Lula. Você imagina o que seria acordar e dar de cara com o Lula participando dessa corrida? Ia ser bem gostoso, né? E pode ser também, pode ser. Eu não descarto essa possibilidade, embora ela seja muito remota, porque a gente está sob golpe, a gente sabe disso e não é bom a gente se iludir. Mas é bom a gente imaginar essa hipótese, por quê? Porque depende também da gente. Eu acho que as coisas não estão só na mão dos desembargadores. E aí é que eu faço a minha análise. A gente tem responsabilidade, a gente não pode entregar o país nas mãos de 4 desembargadores, como sabiamente falou o embaixador Samuel agora há pouco. O país é nosso, o país não pode ser dessas 4 pessoas. 5 com o Moro, né? Ou, sei lá, 6, 7 com o MPF. Então, é importante que a gente tome pela mão essa perspectiva de que o país é nosso, que a gente tem voz ativa sim, que a gente está sob golpe, mas que a gente tem voz ativa, que a nossa vontade pode prevalecer, que é importante que a gente mostre a cara. Com certeza, Niobe. Niobe, eu vou... Desculpa. Não, desculpe, eu que lhe interrompi. É porque aqui é um bate-papo, você é nossa comentarista, e aí a gente tem essa licença, né, para poder pedir
um tempinho. O Rômulus está querendo. Claro. O Rômulus também está querendo falar com você. Pois não, Rômulus? Niobe, isso que você falou desse sonho de acordar no dia 25 com Lula inocentado, a gente sabe que é difícil, porque são pressões, mas talvez reste alguma esperança. Que ele seja absolvido por um 2-1 em favor do presidente Lula, em vez de ser um 2-1 contra, um 2-1 a favor. Por quê? O desembargador lá, que é o relator, que é o homem do Moro, o homem que diminuiu a pena do Eduardo Cunha, é o relator João Pedro Gebran Neto. Tem outro que pode divergir, que está sofrendo a maior pressão da grande mídia, que é o desembargador de sobrenome Lau, não lembro agora o primeiro nome dele. Mas há um outro desembargador, que é o Leandro Poulsen, que é o revisor, e aí eu recebi um relato dias atrás. Ele é um acadêmico, ele dá aula na faculdade. E saiba você, Niobe, e você também, Wellington, que ele, na sala de aula, recebeu da mão dos seus alunos um documento com todas as provas que foram ignoradas no processo fajuto que o Sérgio Moro mandou para lá. Então, as revelações do Tacla Duran, os documentos que a Justiça não autoriza que conste do processo do presidente Lula, os alunos entregaram para o desembargador Leandro Poulsen, fazendo questão de fazer isso publicamente na sala de aula. Então, ele sabe que para sua biografia, para o resto da vida, vai ter que encarar os alunos que estão perfeitamente conscientes do que está se passando. Então, essa pessoa que estava lá presencialmente, uma aluna, me mandou essa informação e falou isso: olha, talvez, né, quem sabe a gente consiga um 2-1, porque ele é um acadêmico que deve se preocupar com a sua biografia e com ter que encarar e olhar nos olhos dos seus alunos para o resto da vida. Então, vamos ficar com o dedo cruzado, torcendo aí, Niobe. Olha que informação incrível, né? Informação incrível. Me animou ainda mais a sonhar com esse dia 25. 24. Que é aniversário de São Paulo e aniversário de 60 certo. anos de casamento dos meus pais. Entendi, o 25 porque é o pós-24. Entendi agora seu pensamento. É porque você pensa à frente. Eu tava... tá vendo aí? Continua, Niobe. Não, mas adorei essa interferência aí do Rômulo de saber disso. É uma informação importante, porque eu só vejo esse país possível e viável se houver mobilização. Sem rua, esse país não existe. Independente de Lula concorrer ou não. Porque Lula concorrendo, a gente também vai sofrer pressão. Extrapolando esse exercício, vamos fazer um exercício de Lula ganhar uma eleição. Ganhar a eleição em outubro, em primeiro turno, que seja. Como é que Lula vai assumir diante desse cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, né? Então, o que vai ser preciso? E é nisso que eu só vejo a possibilidade da gente se unir mesmo. Eu vejo que a gente precisa muito dessa força da rua, de mostrar a cara do povo, do que o povo quer. As caravanas do Lula, que a imprensa ignorou, elas mostraram exatamente o que é a força do querer das pessoas. Eu acho que é isso que vai impor a nossa cidadania. Caso esse meu sonho não acontecesse, qual a frustração de a gente ter saído às ruas e brigado por aquilo que é nosso direito? Acho que nenhuma. A frustração, na verdade, ela está sendo alimentada pelas ghost news, né? Eles estão alimentando que a gente se frustre ali na frente. O que eu estou querendo dizer é que é uma coisa que eu presenciei no processo do impeachment, golpe da presidenta Dilma, que é não se deixar abater. Seja qual for o resultado, eu acho que a gente tem que estar forte. E eu acho que é isso, o que eu estou vendo de perspectiva é isso. A gente precisa se alimentar de boas informações como essa que o Rômulo trouxe. A gente tem que se alimentar disso e não de resultado em si. É lógico que todos queremos que um resultado, mas o resultado em si, ele
Ele nem vai ter muita validade se a gente não estiver ali ao lado, na luta, mostrando a nossa cara e o nosso querer, né? Democracia, Wellington, não é a gente ir de 4 em 4 anos depositar voto na urna. Né? Democracia é uma coisa que a gente tem que viver todo dia, mesmo quando ela nos é tomada como ela foi. Né? Tomada à força, tomada na mão grande. A gente não pode esperar a urna para exercer o nosso poder democrático. O nosso poder democrático é todo dia nas escolhas que a gente faz, daquilo que a gente lê, como que a gente lê os jornais ou assiste os telejornais, qual a nossa postura diante daquilo que a gente está ouvindo, onde que a gente vai buscar notícia e o que a gente faz, como é que a gente digere essas notícias. A gente não precisa ser acadêmico, a gente não precisa ser conhecedor. Eu sou uma comentarista, eu não sou uma analista política, eu gosto do assunto política. E aí eu vou buscar as coisas com as pessoas que eu vejo que tem conteúdo. E é isso que eu desejo como perspectiva para todo mundo. Maravilha. É mais um desejo do que uma perspectiva. Olha, Niobe, só para encerrar aí a sua participação, já vou lhe dar até uma notícia que vai ser, inclusive, um dos assuntos que eu vou conversar aqui com o Rômulus. Serão lançados, a partir de sábado, dia 13, comitês pela cidadania em todo o Brasil. Nos municípios, isso mesmo. Comitês, sim, certo? Contato, sim, aquilo que eu falei aqui em vários programas. Porque Fernando Henrique Cardoso, que não entende de povo, mas ele tem mídia, né? E aí o que ele fala ganha repercussão, e a mídia que adora as baboseiras que ele fala, ou a mídia manda ele falar as baboseiras para que ele tenha, e ele se submete a isso, porque ele virou isso aí, não é? Um entulho. E ele fala, porque a classe média, nós devemos lutar pela classe média. Aí foi o PT todo. Aliás, todos os partidos progressistas mergulharam nessa bobagem de que tem que conquistar a classe média. E muita gente, inclusive, que estava no governo na época de Lula e Dilma, acreditando que realmente tinha sido formada uma classe média. Confundiram dignidade, direito de comer, com luxo. Confundiram consumo com cidadania. E aí deu no que deu. Não é? A primeira crise, crise inclusive forjada aí pelos empresários nacionais e internacionais, e que desestabilizaram Dilma no seu primeiro ano do segundo mandato. E essa crise fez com que toda a narrativa de que o Brasil estava no caos e etc. e tal, grudasse na cabeça das pessoas. E foi exatamente essa classe média, que é igual a biruta de aeroporto, vai para onde o vento sopra, né? Que foi para as ruas, para a Avenida Paulista, criando aquilo que eu chamo de antarelos, que são as antas de amarelo. Mas esses comitês nascem para dialogar com o povo, o povão, aquele povo que o PSDB e a Globo considera massa fedorenta, certo? É esse povão que esses comitês nascem para isso. O diálogo com a sociedade, com quem precisa do Estado, porque o Estado não é uma empresa privada. O Estado é para não permitir que os seus cidadãos morram nas calçadas de frio, de fome e estejam aí abandonados. E são esses abandonados, relegados, que nós precisamos resgatar. E são essas pessoas que merecem dignidade e que merecem o nosso apoio. Porque elas não estão nessa situação porque elas não prestam, porque são preguiçosas, como esses canalhas tentam dizer. Elas estão nessa situação porque foram abandonadas pelo Estado. E nós precisamos resgatar a dignidade humana, precisamos resgatar a democracia participativa. Democracia sem povo é coisa da Rede Globo, não existe. Democracia é o povo no poder. É o poder que emana do povo. Então, precisamos apoiar. E eu fui convidado aí, eu não, a equipe aqui do programa, fui convidado para liderar a comunicação desses comitês pela cidadania. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, aceitei
e estamos aí trabalhando estratégias de comunicação, e eu vou pedir a adesão de todo mundo, certo? Ao invés de colar avatar com a bandeirinha da França, porque teve lá um atentado que eles provocaram quando invadiram países, não é? Então, vamos colar o avatar dos comitês da cidadania, né, que a Camila aí está fazendo, está preparando, vai ficar muito bonito, já vi a arte, está muito boa. E vamos colar o avatar dos comitês da cidadania, compartilhar, vai ter um grupo, vamos lá tirar fotos de situações constrangedoras de pessoas nas ruas, vamos expor a pobreza, não vamos ter medo, não vamos querer botar pobreza embaixo do tapete, vamos expor a pobreza para constranger esses canalhas que estão roubando os nossos sonhos, roubando os direitos dos brasileiros e de vermos um Brasil soberano. Nhobe, invadir sua praia, conclua aí, vá. Não, sua praia invadiu nada, você completou e você, enfim, ilustrou minhas palavras. Era isso que eu queria dizer, que a perspectiva para 2018 é estarmos unidos, estarmos fortes, é não desanimar com qualquer que seja o resultado, porque muito do resultado vai depender da gente. A gente que vai afiançar qualquer resultado, seja de dia 24 de janeiro, seja das eleições. Nós que vamos afiançar. A gente não pode entregar esse país na mão de 4, 5, 6 cidadãos golpistas. O país é nosso e é assim que a gente tem que perceber o país. Um bom ano para todo mundo. Estou muito feliz com a volta do programa. Eu espero que a gente tenha essa união. Eu estou me sentindo muito amparada quando eu entro no programa, assim, quando eu ouço o programa todo dia. Fez muita falta esse tempo que a gente ficou fora do ar, porque é muito bom ouvir as pessoas que estão engajadas mesmo e que estão acreditando na mudança, seja ela qual for, a gente está na rua. Um beijo para todo mundo, saravá. Saravá, Nhobe, é o seguinte, olha, antes de você desligar aí, antes de bater o telefone na minha cara, eu vou dizer o seguinte, o prazer é todo nosso. Você traz essa paz, a paz que o Rômulo destacou ontem na senadora Lídice da Mata, aquela conversa calminha, tranquila, a gente aqui numa pilha do cacete, ela chega, joga aquela, não é? Aquela coisa zen, a gente fica tranquilaço, e aí a gente reflete até melhor. Rômulo, você quer falar mais um pouquinho? Fala, Rômulo. Eu vou só repetir que eu já falei aqui, minha tia querida, amo ela, mas a gente tem divergências profundas sobre política. Ela foi lá vestida de amarelo naquelas passeatas na orla do Rio de Janeiro. Ela fala que ela só vê o programa e só lê meus artigos por saudade do sobrinho. Mas você vê que esse jeito sereno de falar, ele é importantíssimo para ultrapassar, porque a gente tem os dois lados, né, muito aguerridos, não sei o quê, e a gente acaba que a gente só fala para os nossos, né, a gente que fala dessa maneira. Agora, pessoas como a Niobe, ela fala, a pessoa que eu mais gosto de ouvir no programa é a Niobe Cunha. Eu imagino que, não só por causa do conteúdo da Niobe, mas principalmente porque a Niobe nunca, presta atenção, ela nunca vem querendo dar lição, ela sempre chama para uma reflexão. Ela fala, gente, eu vi isso aqui, e aí eu pensei tal coisa. Ela convida a reflexão, então ela não vem com dogmatismo. E ela não chega com 4 pedras na mão, ela fala calma. Então ela consegue ultrapassar aquela armadura da pessoa do outro lado, petralha, né? E aí a gente já fala, a minha preferida do programa é a Niobe. Então, importante, é um privilégio nosso contar com o Niobe Cunha aqui toda quinta-feira. É isso, tá vendo, Niobe? Gente, vocês me encabulam assim. Manda um beijo pra tia, fala que ela é uma fofa e que, enfim, que ela é bem-vinda também. A opinião dela é muito bem-vinda, que a gente está aqui para debater e mostrar que, enfim, não existe uma verdade só, mas que a gente acredita na nossa verdade e a gente vai lutar por ela. Olha, eu vou agora puxar o tapete da Niobe para desligar. Niobe, deixe de fingir que eu sei que o seu ego é um monstro. É brincadeira. É brincadeira, Niobe. Você é maravilhosa. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau. Conversei aqui com a Niobe Cunha, nosso comentarista de política, às quintas-feiras. Antes a gente teve a participação mais que especial também do nosso comentarista de política internacional e conjuntura política brasileira, que é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
E a gente está de volta aqui para falar um pouco mais. A gente tem alguns minutos aqui, Rômulo, para conversar com o público, para falar sobre a atualidade da política brasileira. Li aqui que no Brasil 247, que o presidente Michel Temer, né? Ele é presidente, olha só. Presidente de quem, né? Presidente de quem? Esse cara que está aí, a partir do golpe, ocupando, emprestando a caneta para destruir o Brasil e o sonho dos brasileiros, ele teria dado uma entrevista dizendo que está muito bem, obrigado, que querem que ele morra, mas que ele está muito bem, obrigado. E que ele queria passar 4 dias na praia e que não teve condição. É o seguinte, eu quero foto de Michel Temer, atual. Ele passeando com segurança, foto do ano passado não, dizendo que é nova. E todo mundo comentando que o peito dele, isso e aquilo. Tá? Eu e Rômulus, e eu já passei, nós já conversamos, né, Rômulus? Temos informação de que o estado de saúde de Temer, e que eu não tô, olha, atenção, é assim, vida humana para mim, acima de qualquer coisa. Seja quem quer que seja, porque a vida é a única coisa nobre que nós temos. Aí se a pessoa valoriza esse período e pratica o bem, ótimo. Se ela pratica o mal, ela vai também ser exemplo, né, do que não deve ser feito. Mas a vida tem que ser preservada. Agora, que Michel Temer tá mal pra cacete, isso eu sei. Essa notícia chegou para mim. E com fontes, assim, fantásticas, tá? Por uma questão ultra ética, eu nem vou dizer qual foi, de onde foi, etc. Porque aí iria prejudicar realmente até os colegas da fonte. E eu não quero isso. Agora, Temer tá mal pra cacete. Tá mal. Inclusive, podem anunciar que ele bateu as botas no dia 24. Certo? Se você quer saber. E não vem aqui entrevistinha que a gente não viu, não tem vídeo, não tem foto dele se mexendo, não tem foto nova, dizendo isso e aquilo. Certo? Então, é bom pessoal aí das Forças Armadas parar com esse complexo de inferioridade, de que tem que ser guarda municipal e procurar saber quem é que está assinando por Temer. Tá bom? É importante isso. Rômulus. Wellington, você já tinha falado isso comigo há um tempo, essa preocupação de talvez usar essa questão de saúde do Michel Temer para mais um diversionismo contra o campo popular no dia 24. Eu queria reforçar aqui o que você disse. Eu não consigo, é estranho a mim, desejar o mal a ninguém, ainda mais na perspectiva individual. Para mim, quando o adversário político é neutralizado na política, para mim tá bom. Se vai ficar preso anos, se vai ser para mim, eu não costumo guardar sentimento ruim. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também não é assim. A gente vai ficar fazendo aquelas coisas ridículas, ridícula não, desumanas, quando, no caso da ex-primeira-dama Marisa Letícia, quando teve o acidente vascular cerebral, que o pessoal, médicos que fizeram juramento de Hipócrates, mandando daquele grupo de médicos lá no WhatsApp, pessoas que estavam trabalhando próximo a ela no hospital, mandando força AVC, tá? Não sei o quê. Então, isso é estranho a gente. Nós somos humanistas acima de tudo. Então, a neutralização política do adversário, para mim, eu tenho certeza que para você também, Wellington, e para quem está nos assistindo, é o que importa. Realmente, a gente quer ver vídeo, ele mostrando o Jornal do Dia, né, Wellington? Que nem se fazia para saber qual é a data, que o vídeo é novo, porque há essa informação de que o quadro de saúde, a gente tem até mais informação em relação ao que seria, a condição, mas a gente não vai falar, mas que seria realmente problemático, assim, quase muito, muito avançado. Então, é um alerta importante que você faz, Wellington. E eu também estava lendo, antes de entrar aqui no ar, o Brasil 247, nosso parceiro Leonardo Atush, e eu vi outra notícia relacionada ao Michel Temer que me preocupou. Eu espero que seja fake news. O 247 repercute uma matéria da Folha de São Paulo falando que o Michel Temer, depois de nova derrota lá naquele TRF no Rio de Janeiro, da segunda região, com relação à nomeação da Cristiane Brasil, estaria estudando não recorrer e desistir, e que haveria uma reunião com o pai dela, o Roberto Jefferson, presidente do PTB,
para ver se ele não desiste e indica outra pessoa. Olha, eu queria dizer que eu espero que seja fake news. Olha, eu deploro o Michel Temer, eu deploro o golpe, eu deploro Roberto Jefferson e deploro a filha dele, Cristiane Brasil, que, além de tudo, comete fraudes trabalhistas e desrespeita direitos de pessoas que trabalham para ela. Mas o mais importante dessa questão é mais um avanço do judiciário sobre a política. A gente viu uma decisão de um juizeco que foi ratificada pelo vice-presidente do Tribunal Regional Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Guilherme Couto, que vem a ser, por esses acasos da vida, foi meu professor de Direito Civil durante 5 anos, Wellington, do início ao fim da faculdade. E ontem, de novo, eles já apresentaram outro recurso lá, dessa vez já com participação da Advocacia Geral da União, e o novo desembargador também se recusou e disse que não há perigo, Wellington. O argumento deles é que a liminar do juizeco não tem que ser cassada porque não há o chamado currículum in mora. Assim, ter que suspender isso agora não vai gerar nenhum dano futuro, porque isso não afeta a ordem pública. Ora, Wellington, nada afeta mais a ordem pública do que esses juízes desrespeitando a lei, os poderes constituídos e a Constituição. Eles pegam uma cláusula genérica, aberta da Constituição da moralidade pública e fazem o que quiserem. E aí a Folha de São Paulo, Wellington, publicou em editorial defendendo, se insurgindo contra essa intervenção do judiciário. E colocou, ora, esse artigo 37 da Constituição, ele também fala do princípio da eficiência na coisa pública. Já passo para você, Wellington. Então, a Folha se pergunta, então, se um juizeco qualquer considerar que uma medida econômica de um presidente não é eficiente, ele pode suspender liminarmente uma decisão do Estado, isso é claramente, se tem inconstitucionalidade nessa história, é o judiciário. E aí eu vou repetir, Wellington, mais uma vez. Eu fico muito entristecido quando eu vejo veículos da blogosfera e lideranças políticas repercutindo isso, assim como a direita repercutiu quando fizeram a mesma coisa com o presidente Lula. Um juizeco de Brasília impediu a sua posse. A verdadeira notícia nessa história é o judiciário tentando substituir a política. Não interessa que pode-se noticiar a questão da Cristiane Brasil, problema trabalhista, isso é notícia. Mas a notícia maior ainda é o novo avanço, agora corroborado pelo TRF da Segunda Região, lá no Rio de Janeiro. E só para te passar a palavra, Wellington, como eu disse, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que foi meu professor durante 5 anos na Faculdade de Direito, ser desembargador, o juiz é quase que o hobby, porque é um homem multimilionário e o grosso do dinheiro dele vem de um cursinho preparatório do qual ele é dono, o cursinho ênfase, para concurseiros. Então, ele está plenamente identificado com esse mercado, com esse nicho. Então, evidentemente, ele não poderia decidir de maneira diferente. Então, renovo aqui o meu apelo à blogosfera e às lideranças políticas que tratem do que realmente é escandaloso, mais escandaloso ainda nessa história, que é o fato de um juizeco suspender uma nomeação de um ministro pela pessoa que, indevidamente, mas que, de fato, ocupa a presidência, que vem a ser Michel Temer. Essa é a verdadeira história. E nós que fomos vítimas disso em 2016, não podemos agora aplaudir. É um contrassenso. E ainda mais, Wellington, há dias do julgamento do presidente Lula no Tribunal Regional Federal. A gente vai ficar legitimando esses concurseiros fazendo isso, os mesmos que estão tentando caçar o direito do povo brasileiro de votar no presidente Lula. Então, eu renovo meu apelo. Mesma coisa, Wellington, com relação à notícia do José Serra, da Odebrecht. Ninguém se pergunta o timing suspeitíssimo de vir essa notícia velha, se requentada. Eles querem legitimar, querem que nós que apoiamos o campo popular, que apoiamos o nacionalismo, em vez de ficarmos falando de TRF4, da fragilidade da sentença do Moro, pela disputa política, fiquemos falando de José Serra, de Odebrecht, de não sei o quê. Primeiro, eu quero ver as provas, a perícia. Nós vamos trazer aí a entrevista. Tem gente cobrando, desculpa. Eu não tenho experiência de edição de vídeo. Eu vou ter que sentar um dia, ver minuto a minuto, para mandar para o Wellington, para ele alterar a voz, para cobrir a cara e fazer tudo assim. Eu não tenho experiência nisso. Desculpe se está demorando. Eu gostaria de poder fazer isso rápido. Mas vai vir, nós já estamos fazendo. Aguardem mais um pouco, por favor. Certamente será muito antes do dia 24, porque nós queremos que o julgamento se dê já com a completa desmoralização dessa parceria safada entre Odebrecht e Ministério Público. Mas é a mesma coisa. Os mesmos delatores que falam do PT são os que falam do José Serra. Falam, mas no caso dele
teve a conta, que chegou, ok, tem a conta, mas tem que ter a prova ligando o desvio do negócio. Não adianta de boca, ele falou de boca, ele autorizou o pagamento da Odebrecht, e aí isso foi. Sim, o José Serra pode ser que tivesse uma conta exterior, mas tem que provar o ato de ofício, tem que vincular, mostrando. Isso até agora é só o nível da delação. Então, é temerário, aliás, é um tiro no pé veículos da blogosfera ficarem repercutindo como verdade delação há dias, Wellington, há dias do julgamento do presidente Lula. É isso aí, Rômulo. Eu quero falar também que quando a gente critica aqui o judiciário, quando a gente critica a imprensa, quando a gente critica alguns médicos, a gente está criticando aqueles que estão à frente nesse momento. Não é? Em uma pesquisa recentemente publicada, não me lembro qual instituto, 29% dos juízes, eles não aceitam ultrapassar o teto salarial. Então, eles merecem o nosso respeito. E são esses 29% que deveriam estar à frente da justiça. Tá? Existem médicos que doam a vida. Perdem Natal, Réveillon, se tiver uma emergência, porque eles querem salvar vidas. Eles dão a própria vida para salvar vidas. Esses médicos merecem o nosso respeito. Existem políticos que lutam pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Esses políticos merecem o nosso respeito. Aqui não há generalização. Então, mas a gente também não vai ficar aqui desenhando toda hora, né? Porque senão a comunicação fica lenta e chata. Então, algumas pessoas estão, não sei quem foi que ficou escrevendo aí, não generalize, não generalize. Ninguém está generalizando nada. A carapuça cai na cabeça do dono, tá? Porque eu falei aqui, essa coisa do politicamente correto tá um pé no saco. A gente conversa 2, 3 horas aqui defendendo a democracia, defendendo a igualdade, taxação dos ricos, soberania nacional, todos os valores que todo mundo que respeita o outro e se respeita e quer um Brasil melhor, concorda. Aí, na hora da despedida, eu falo aí, valeu, negada, um abraço, pronto, eu não presto porque eu sou racista, eu falei negada. E lá na Bahia, neguinho é uma expressão de carinho, de amor, não é? E aí eu já não presto porque eu falei neguinho e o afrodescendente criou agora um dicionário das expressões isso e aquilo. Aí eu não posso falar que uma mulher é isso e aquilo porque isso é misoginia, não sei o quê. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu luto aqui pela democracia, porque sem democracia e sem dinheiro no bolso, sem salário, sem emprego, ninguém tem dignidade. Aí não adianta você ficar com bandeira de minoria como se diz, num cenário de guerra. O Brasil está sob invasão. Se você não entendeu isso até agora, aí você nunca vai conseguir fazer prevalecer a sua bandeira de minoria. A luta agora é o coletivo. Precisamos construir, precisamos reconstruir aquele fio, aquela semente que estava sendo plantada e que eles tentam desesperadamente abortar, certo? Essa semente de uma sociedade sadia. Precisamos urgentemente resgatar a pesquisa científica, educação, dignidade, direitos trabalhistas. Precisamos urgentemente lutar por essas coisas, por esses valores. Porque senão não vai ter casamento gay, não vai ter aborto, não vai ter nada. Porque as pessoas vão estar com fome, na miséria e vão se submeter a qualquer coisa para sobreviver. A gente tem que lutar para viver com dignidade e não sobreviver. É isso. Tá bom? Rômulus. Muito bem, Wellington. Outra notícia que eu queria comentar aqui, a gente vem discutindo isso fora do ar há alguns dias, foi essa manifestação do Ministério Público de segundo grau, lá no TRF4, TRF do Gebran, negando mais uma vez, na verdade, ratificando a decisão do Sérgio Moro, que impediu pela terceira vez o pedido do presidente Lula e da sua defesa de ouvir o ex-advogado Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, como sua testemunha de defesa. O doutor Cristiano Zanin fez aquele live com ele, em que ele fala que ele tem informações e documentos relevantes para o caso do presidente Lula,
Mas, mais uma vez, Sérgio Moro, sob o argumento ridículo de que não conhece o endereço do Tacla Duran na Espanha, negou. Agora eu quero dizer o seguinte, Wellington. Conhecer o endereço do Tacla Duran não é um problema, não é obrigação do Sérgio Moro, é obrigação da justiça espanhola. No pedido de cooperação internacional, o Sérgio Moro manda a carta rogatória e falando assim, olha, eu quero que cite o senhor Rodrigo Tacla Duran. E aí a justiça espanhola, como ele é residente lá, vai procurá-lo. Não bastasse essa mentira de dizer eu não conheço o endereço e por isso não posso pedir, que teria que ser a justiça da Espanha, para piorar, ele conhece sim. Esse que é o pior de tudo. Porque, como nós noticiamos aqui tempos atrás, e foi relatado justamente nessa live do Dr. Zanin, do final do ano passado, com o Rodrigo Tacla Duran, o Sérgio Moro e os procuradores, o Dedê, o Pozobon, cujo apelido eu dei Preço Bom, procurador Preço Bom, e Carlos Fernando, mandaram uma carta rogatória fantasma, clandestina, não consta do processo. A defesa do presidente Lula não sabia, já tinham mandado há muito tempo, no ano passado, em agosto, muito antes do Rodrigo Tacla Duran depor na CPMI, para vir secretamente, clandestinamente à Espanha, porque eles queriam saber o que ele tinha, qual era o dano que ele podia causar à Lava Jato. Então, não tinha... Olha que interessante, Wellington. Naquela época, não tinha história de ele é um foragido da justiça brasileira, ele é um criminoso, não sei o que. Não. Antes do assunto entrar na mídia, a Mônica Bergamo dar na Folha, antes disso, eles tinham secretamente mandado essa carta rogatória fantasma para ir lá na Espanha ouvir. Mas aí, de lá para cá, o Rodrigo Tacla Duran entrou na mídia, o primeiro capítulo do livro dele vazou, todo mundo viu, falando todo o esquema lá da panelinha. Ele teve o seu depoimento tomado na Espanha pelos deputados Vadi Damuz e Paulo Pimenta, e aí depois, coroando tudo, teve a participação dele na CPMI. E aí eles falaram, bom, agora a gente não pode ir, porque se a gente for lá, aí a gente vai ter que realmente trazer para o processo brasileiro tudo o que ele fala. E aí vieram com essa história a posteriori, depois de que ele é um foragido, de que ele não tem prova. Ora, se ele é um foragido e não tem prova, por que os procuradores pediram ao juiz Sérgio Moro que mandasse uma carta rogatória que chegou na Espanha? E a Espanha deu, a justiça espanhola, que essa não está presa, o rabo preso com a Lava Jato, mandou a citação para o Rodrigo Tacla Duran. Como que a justiça espanhola mandou para ele uma citação e qual foi o interesse dos procuradores e por que agora eles dizem que é foragido que não sabe o endereço? Antes dele entrar na mídia, não só ele sabia o endereço, como queriam ouvir para saber o que ele sabia, o que ele tinha contra eles. Então, eles foram pegos na mentira. E aí, o que é mais grave, esse Ministério Público, Wellington, ridículo, se manifestou agora para o Gebran, dizendo que não é para ouvir mesmo, lá no TRF4, não é para deixar ouvir o Tacla Duran, e falou, não só porque ele é um foragido, de novo, repetindo o argumento mentiroso, como dizendo que ele não apresentou provas. E aí, esse é o cúmulo do ridículo e do absurdo. Como que ele pode apresentar provas se ele não foi sequer ouvido? Se eles não permitem que ele seja ouvido? Ué, para ele apresentar provas no processo, ele tem que ser ouvido. Então, assim, é ridículo. Aí você vê sites que são assessoria de comunicação, para você ver o nível do desespero. Site de assessoria de comunicação lá da Lava Jato, aquele antagonista terrível, e o Estadão, Fausto Macedo, que também é assessoria de comunicação, soltaram, comemorando, como se fosse uma grande vitória essa manifestação do Ministério Público. Ora, essa manifestação do Ministério Público é o recibo passado do desespero. O cara me dizer que não pode ouvi-lo porque não tem provas é o carro na frente do boi. Primeiro, ele tem que ser ouvido para virem as provas. Então, eles estão mais uma vez confirmando o medo que eles têm e eles não conseguem nem mais raciocinar, Wellington. Eles passam recibo atrás de recibo da burrice e do desespero deles. Essa manifestação do Ministério Público é maravilhosa nesse sentido. Fale, Wellington. Eu só quero reforçar aqui essas palavras. Ontem a gente conversava sobre esse assunto logo depois do programa, quando o Dr. Zanin enviou para mim aqui o parecer do Ministério Público Federal. E ele fez o seguinte comentário. Vou ler aqui o comentário do Dr. Zanin para mim na mensagem. Esse é o parecer do Ministério Público Federal de 2º grau, opinando para que seja rejeitado no TRF4 o pedido que fizemos em habeas corpus para ouvir o Tacla Duran. Ele diz que Tacla não apresentou provas. Como pode se ele sequer foi ouvido? Exatamente isso que você falou.
Não é? Então, o doutor Zanin, que faz um trabalho de defesa fantástico, e aí eu quero fazer mais um comentário sobre isso. O trabalho do doutor Zanin e da equipe dele com a doutora Valesca e os demais advogados é um trabalho de defesa. Isso porque a gente, como falou aqui algumas vezes, tem que usar a justiça como a ata do golpe. A gente tem que mostrar que está seguindo as leis, que está utilizando os artifícios legais, para que fique registrado. Agora, não só registrado, como que eles assinem também. Tem que mostrar que eles estão no golpe. Exatamente. Isso é uma prova. Registrada, carimbada, avaliada, rotulada, como diria Raul Seixas, né? Então, agora, o político e o militante político não pode fazer da defesa do Dr. Zanin uma estratégia de política e comunicação. Atenção. A estratégia política é povo na rua. Por isso que temos que lotar Porto Alegre, pressionar mesmo nas redes sociais, onde quer que seja, porque esses juízes não podem pegar um absurdo de um juizeco como Sérgio Moro, de um triplex que não é de Lula. Primeiro era a corrupção da Petrobras, depois já não é mais. Se já não é mais, nem tinha que ser nas mãos de Moro, porque Lula não mora no Paraná. Então, está tudo errado nisso aí. Essa justiça canalha que está aí, quer dizer, essa justiça que está aí. Eu não estou falando, de novo, né, que os juristas e todas as pessoas da justiça são canalhas. Muito pelo contrário, estou aqui elogiando o trabalho dos advogados de defesa. Existem pessoas boas em todos os lugares. E são essas pessoas que nós devemos atrair para a nossa luta. Povo na rua. Temos que lotar Porto Alegre. Temos que mostrar que não vamos aceitar que uma empresa corrupta, envolvida em escândalo internacional, como a Globo, que os donos não podem sair da fronteira, porque senão o Interpol pega, eles possam dizer o que é que um juiz vai ter que fazer. Aí, meu irmão, já é esculhambação geral da República. Nós precisamos mudar isso e é sob pressão. Temos que mostrar que o poder emana do povo e por ele deve ser exercido. Então, vou traduzir, porque as pessoas não entendem muito essa palavra emana, não é? Então, o poder sai, brota, não é? Se manifesta do povo. E por este povo que manifesta esse poder, é que este poder deve ser exercido. Então, vamos empoderar o povo, o que o PSDB e a Globo consideram massa fedorenta, a massa da mandioca, né? A mão que amassa comida, esculpe, modela e castiga a massa dos homens normais. Lembra dessa letra? É isso que eles tentam fazer, do povo uma massa, a massa da mandioca. Amassando a massa, a mão que amassa a comida. É isso que eles querem. Não é? Essa música lindíssima, cantada pelo Raimundo Sodré. Então, eu quero dizer a você que o trabalho de defesa, da defesa de Lula, ele busca o respeito às leis e à Constituição. Agora, essa justiça que está aí é porca. Sérgio Moro é porco. Porque acusar Lula e condenar Lula e ter Lula como adversário, tudo isso é reprovável, tudo isso merece o nosso repúdio. E é uma decisão desse juiz incompetente que passou aí em concurso, todo mundo está dizendo que foi fraudado, que perdeu 4 vezes para fazer o concurso da OAB, o cara que não conseguiu ter a carteira da OAB virou juiz, não sabe falar português, não sabe falar inglês, tenta fazer a letra O com o fundo de um copo redondo e erra, faz um triângulo, certo? É esse juiz, é a sentença desse juiz que venderam como herói, como o justiceiro, o Batman, e lá vai. É isso que vai ser julgado. Que justiça sem vergonha é essa, viu, Rômulo?
Olha, Wellington, para fechar aqui, você está falando, foi vendido mesmo, muita gente acreditou. Tem até gente da minha família, eu falo aqui sempre, meu pai é tucano, lá de primeira hora, ele falava, tem um herói da infância, do pessoal mais antigo, que eu via no rádio, que é o Jerônimo. Meu pai, quando eu estava crescendo, cantava histórias do Jerônimo, meu pai fala, toda pessoa que meu pai acha um herói, ele fala, é o Jerônimo, o herói do sertão. Aí meu pai falava que o Moro era o Jerônimo, o herói do sertão, não sei o que. Aí eu falei, olha, pai, seu Jerônimo aí... Então o pessoal foi vendido, e aí a gente sabe, né, o que a gente falou aqui no fim de semana e vem tratando ao longo da semana, que quem sabe muito do Sérgio Moro, Wellington, é o Dario Messer. O Dario Messer, ele... na Odebrecht dizia, o Marcelo Odebrecht dizia, lá no início, lá atrás da Lava Jato, dizia, quem pode parar o Sérgio Moro em 2 tempos, implodir ele, se ele sair da linha, é Dario Messer, o maior doleiro do Brasil, e que foi poupado na investigação que foi presidida pelo Sérgio Moro, do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que não é nada de Lava Jato, é o Banestado, que eram 130... A dúvida, Wellington, se são 134 ou 197 bilhões de dólares. Pegou todo mundo, pegou empresas de mídia, pegou a Globo, pegou os irmãos Marinho, pegou o pessoal do Judiciário, pegou o pessoal dos partidos políticos. Então, essa foi enterrada. E lá consta, a sua fonte da inteligência falou para você, uma fonte seguríssima, que para viabilizar o enterro, os operadores do enterro receberam para repartir entre todo mundo que foi envolvido no enterro. Então teve enterro na CPI, teve enterro no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, na mídia, enterro na mídia, porque não saía nada de Banestado, receberam 0,8% disso aí. Isso dá mais de $1 bilhão para repartir. E aí, lá, aí eu pergunto ao Marcelo Odebrecht, agora que ele está solto, falar por que ele dizia que o Dario Messer podia implodir o Sérgio Moro. E para fechar, Wellington, eu quero dizer o seguinte, com mais algumas dezenas de milhares de leituras, esse post já é o 3º mais lido do meu blog, aquele que diz Sérgio Moro e Dario Messer, o doleiro, o elo perdido e explosivo entre a Lava Jato e o Banestado. Esse artigo, com mais algumas dezenas de milhares de leituras, ele passa do 3º mais lido de todos os tempos do meu blog para 2º. Então, vamos continuar divulgando, que pode ser o 2º mais lido de todos os tempos, mas de qualquer forma, sendo o 3º já tem leitura demais e o pessoal todo já conhece a relação, Wellington. É isso aí, Rômulus. Eu quero mandar um abraço para o Leonardo Atushi, que já está assistindo a gente, já está se preparando lá para começar o programa. A gente vai encerrar o nosso aqui para que você também acompanhe o Leonardo Atushi lá no Brasil 247. E é uma parceria que tem dado certo, hein, Leonardo? O pessoal está dizendo que sempre que sai daqui do nosso programa, vai acompanhar o seu programa. Eu imediatamente depois compartilho também. Quero que você tenha muito sucesso e quero que a gente fortaleça aí essa nossa corrente em defesa da democracia. Ô, Rômulus, para você, quem é o cocô do dia? Olha, o cocô do dia, eu vou, em vista da fala do embaixador, vou dar para os entreguistas brasileiros casados com o imperialismo, né, que são seus patrões. Tá bom. Então tá bom. Entreguistas nunca... Eu acho que homenagem a eles nunca vai ser demais para este tipo de homenagem aqui, porque é exatamente isso que eles são e é exatamente isso que eles merecem, né? Eles são o cocô de todos os dias. Esses entreguistas que estão aí tentando transformar o Brasil na colônia dos Estados Unidos da América. Então vamos lá, os entreguistas. O que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? O que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Os entreguistas Pedro Parente, Temer e sua quadrilha, Rede Globo e o PIG como um todo, descem agora. Termina aqui o programa Duplo Expresso, o seu programa de informação às 6 da manhã até às 7h29. Vamos chamar assim, porque às 7h30 agora começa o Leonardo Atushi no Brasil 247. Recomendamos que você faça isso. Tivemos hoje o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e também a nossa comentarista de política às quintas-feiras, que é a Niobe Cunha. O Rômulus Maia está na Suíça. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo a partir da Suécia. Amanhã, às 6 da manhã, voltaremos com mais um programa. Amanhã tem o Dr. Rubens com a gente falando sobre justiça e sobre outros assuntos importantes. Obrigado a você pela companhia. Continuem compartilhando, curtindo as páginas que compartilham e fortalecendo aí o nosso trabalho. Um grande abraço e até amanhã.
Bom dia.